estamos aqui para o 4º episódio hoje do primeiro dia da feira da Expo Construindo, né? E a gente hoje reuniu a Gisele Dalabrida, a Leila Clima e a Tamara Vieiras. Arquitetas, amigas, parceiras do Porto Belo, né? E que elas estão reunidas aqui as três porque elas têm uma coisa em comum, né? As três atuam em cidades que não são cidades grandes, né? São cidades menores. Então, a gente vai conversar um pouquinho disso, dos desafios que vocês têm, de como vocês conseguiram tanto sucesso, mesmo num lugar que o público é menor, né? Então, vamos começar por você, Gisele. Me conta a experiência um pouquinho de atuar lá em Matelândia. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? Como é atuar lá em Matelândia? Vamos dizer assim, eu atuo em Matelândia e nas regiões cidades em volta. Então, Céu Azul, Medianeira, né? Então, é uma coisa muito boa, assim, sabe? Porque todo mundo te conhece, os clientes que vêm é porque te conhece. Então, vamos dizer assim, a gente não tem o que eu estava falando com você antes, aquele esforço de estar angariando o cliente, né? De você se fazer conhecer, né? Isso. Você já é conhecida lá. Creio que sim, né? 11 anos já no mercado, então tem uma carta de clientes bem legal lá. Que bacana. Uhum. E assim, existe algum desafio de estar num centro menor ou só é a satisfação? Você está tendo mais desafio agora que você está com o escritório em Cascavel? Mais desafio agora aqui em Cascavel, porque Olha aqui só. eu tenho que me refazer, eu tenho que bolar o que para ter os clientes aqui também. Olha só. Lá eu não, vamos dizer assim, não deixo mais de fácil, ter, flui, fácil, é mais tranquilo. Mas o desafio eu acho que seria a mesma coisa do que aqui. Nós estarmos em constante evolução o tempo inteiro. Porque mesmo sendo cidades menores, as pessoas querem coisas das cidades maiores. Sim. Né? Da mesma forma aqui, né? A gente tem os clientes que vão buscar soluções em São Paulo, em Curitiba, em outros centros, porque às vezes acabam achando que não é suficiente o que tem aqui, né? Isso, então, acaba sendo da mesma forma, com uma proporção diferente, talvez, né? E você, Leila, como é que é atuar lá em Quedas? Primeiramente, também quero agradecer o convite. Desde que me formei, eu sempre tive muito trabalho lá. Graças a Deus. Eu sempre digo isso. A Deus e a tua vontade de também fazer a coisa acontecer, né? E é desafiador, porque eu tento sempre estar inovando nos meus projetos, mesmo numa cidade pequena. Eu gosto de apresentar para os meus clientes o que tem de melhor e mais moderno que a gente pode alcançar na arquitetura, para que, mesmo eles estando numa cidade pequena e contratando uma arquiteta de cidade pequena, que eles alcancem esse resultado esperado, que hoje em dia os clientes pesquisam no Instagram, Pinterest, enfim, e aí a gente consegue chegar naquele resultado dos sonhos, né? E a Leila, eu vou falar uma coisa, viu? A Leila é uma baita vendedora. É incrível. Família de comerciante. É incrível. Ela chega com o cliente, ela fecha o negócio pra gente. A gente só faz o orçamento, se esforça um pouquinho ali e ela fecha o negócio. Então, é incrível. Eu admiro, assim, essa pegada que você tem bem comercial no projeto. Aliar toda essa questão do projeto com essa parte do fecha mesmo. Porque parabéns. Através dos produtos da Porto Belo que eu consigo chegar lá nos resultados que eu tô esperando, né? Que bom. Então, se o cliente abandonar o que eu pensei no projeto, uma boa parte dele já desanda, né? Olha só. Já não vai ficar como o esperado. Isso mesmo. Então, é isso que a gente busca, né? Que bom. Sempre o que a gente pensou lá atrás, que chegue naquele resultado final. Sim, porque afinal de contas o processo criativo ali, ele toma um tempo grande, né? Eu acho que deve ser uma frustração até para vocês como profissional não ver realizado da forma que vocês
perderam, não é perderam, investiram aquele tempo para fazer aquele projeto, Sim, nos né? dedicamos, né? Sim, aí a Sim. gente investe o tempo pesquisando qual o melhor material, qual dará o melhor efeito, que a gente passou tantas e tantas horas pensando, e aí a gente gostaria que o cliente adotasse a ideia, né? Que quando não adota, o resultado lá na frente fica comprometido. Olha só. E aí, Tamara, conta para nós um pouquinho, como é que é essa tua dupla jornada aí, atendendo lá e aqui? Débora, uma satisfação estar aqui com vocês, com as minhas colegas. E também, eu me identifiquei muito com o que as meninas colocaram. E a questão de, inicialmente, né? Então, eu comecei trabalhando em Santo Antônio e Cascavel. Uhum. Na verdade, eu não tinha definido, porque eu até hoje eu me sinto muito realizada pela forma que as coisas aconteceram, porque então eu tenho meu escritório em Cascavel, moro aqui hoje, mas continuo atendendo lá, que inclusive é a cidade da minha família. Então, E é longinho, né? Não é tão perto, Santo 170 Antônio. quilômetros É uma... aproximadamente. Então, assim, além da distância, eu tive aí, nesses 10 anos de trajetória, um desafio pela reforma da estrada. Então, Sim. era uma dedicação que eu tinha que ter com o tempo, porque o tempo que eu estava na estrada, depois Você podia estar projetando, eu tinha né? que chegar e ainda, às vezes, muitas vezes, né, chegava tarde, tinha que fazer projeto, mas eu sempre gostei muito disso. E também, falando agora especificamente da Porto Belo, por exemplo, né? Então, como, querendo ou não, não é tão próximo, muitas vezes eu vinha aqui, pegava o material, colocava no meu carro, né, dava um jeito de levar para mostrar para os clientes, para que eles pudessem visualizar na obra, junto com os demais materiais, porque é toda uma composição, né? A gente pensa no contexto. Então, muitas vezes eu mostrava a foto para eles, a gente já selecionava aquilo que eles mais gostavam, e aí eu vinha até aqui, separava os materiais e também tive escritório em Santo Antônio, né, antes de montar o escritório em Cascavel. E sou muito feliz, assim, por poder continuar atendendo, apesar, né, de já aí 10 anos de formação e conseguir atender tanto aqui quanto lá. Eu lembro de você quando você estagiava lá na Cristiane. Exatamente. Aham. Eu E estudei aqui em que Cascavel bacana, e... né? Bacana ver, assim, a gente com esse tempo, tem 22 anos que eu tenho comércio, né? Nesse ramo da construção civil, de acabamento, e ver os profissionais como vocês que foram indo, foram evoluindo e Sim. estão Eu muito bem. aproveito para falar também, assim, da gratidão que eu tenho pela Cris, né, pela oportunidade. E então, assim, já, graças a Deus, então, comecei a fazer o estágio, né? Ali na época da faculdade já tinha essa profissional que eu admirava. Então, a ideia inicial, como eu vim para Cascavel para estudar, para fazer a faculdade, minha família sempre foi de lá e eu sempre achei que eu iria me formar e ia voltar para lá. Mas as coisas foram acontecendo, né, de uma forma que eu digo assim que era o plano de Deus mesmo, Olha sabe, só. para minha vida. Eu acho que, apesar de eu não ter planejado isso, com certeza é a forma que me faz muito feliz. Olha, que bacana. E assim, vocês aqui olhando, assim, a Tamara tem um projeto mais clássico, a Leila tem um projeto mais contemporâneo, você também, né, Gisele, tem um projeto, uma pegada contemporânea. Como é que é passear, assim, por vários estilos de arquitetura de interiores ou de projeto arquitetônico, com as demandas do cliente, né? Como que funciona o processo criativo, assim, quando um cliente te demanda um projeto um pouco diferente daquilo que você está acostumada, que é o teu estilo, que é o teu gosto pessoal? No momento mesmo, agora eu estou em um estilo totalmente diferente com uma cliente. O que a gente faz? A gente vai estudar, a gente vai buscar referências. Não é porque eu gosto do mais moderno, igual você comentou, que eu não vou atender o mais minimalista, o mais clássico. Então, a gente atende todos esses, no caso, esses estilos, né? Sim. E vou estudar, eu vou buscar referências. E no final, eu fico tão, assim, uma satisfação
enorme de ver aquele processo realmente criativo, assim, sair, ficar lindo e maravilhoso. Você E o consegue cliente tá delegar feliz, bem, você né? consegue passar isso, é sempre você que é, o processo criativo sai sempre de você. Você tem equipe para te ajudar? Como No que meu funciona? escritório, quando eu tinha em Matelândia, eu tinha uma equipe bem maior. Uhum. Agora, depois de ter virado mãe, né? Uhum. Tudo mudou. Então, justamente por isso que eu estou mais também no escritório em Cascavel e acabei fechando de Matelândia. Olha só. E o que eu quis agora? Eu ficar no processo criativo. Então, tudo vai... Tudo tem a tua marquinha registrada. Sempre teve, né? Claro, Uhum. porque tinha ajuda das meninas lá, mas sempre passava também pelo meu aval final, né? Sim. Nada sai sem eu dar o ok. Falando nisso de estudar, né? Que eu acho que na profissão, qualquer profissão, O né? tempo Você nunca inteiro. pode parar, né? Mas a arquitetura, ela se transforma, né? Nossa. Toda hora ela te exige uma coisa nova. E até falando nisso, sabe, Leila? Citar o desafio que você teve, né? Com uma cliente muito especial, que foi nossa cliente também. E você teve que voltar para os bancos, aí ó, até se emociona, né, Leila? Para entender a acessibilidade, poder atender a cliente com necessidades especiais. Ai, assim, Foi especial mesmo. sim, Aham. ela sabe. Ah, que bom, que bom. A Leila atendeu uma cliente muito especial, amiga, né? Se tornou amiga. Sim, Contou vários episódios, né? É uma sim, pessoa. passamos muitos episódios juntas. Sim. Durante a minha jornada como arquiteta, eu tive presente na minha vida de encontrar essa cliente que me deu o maior desafio da minha vida de arquiteta até hoje. Ai, gente. Pega um guardanapinho para nós. Essa cliente, o sonho dela era uma residência alto padrão com acessibilidade. E não tínhamos tantas referências disponíveis para que eu conseguisse descobrir como era uma residência alto padrão com acessibilidade. Então, foram, né, muita pesquisa, pois o resultado estético a gente sabia como que teria que ser, mas teria que ter esse desafio, né? Para que, né, realmente toda a casa fosse acessível. E aí, e aí, como Deus faz tudo no tempo certo, teve um curso da Porto Belo, mas arquitetura na época. Eu já estava com o arquitetônico praticamente definido na época. E aí, naqueles cursos que eles mandam lá pra gente... Resgatar, né? Resgatar em a pontuação. pontos. Tinha esse curso de imobiliário com acessibilidade. Que aí eu pude entender várias coisas que na faculdade muitas vezes a gente não aprende, a não ser um banheiro de espaço comercial. E aí eu fui desenvolvendo. Esse curso me ajudou bastante a entender, além de, claro, fazer várias e várias perguntas para a cliente, entender o uso dela dentro dessa residência, para que a gente pudesse chegar nesse resultado final. E aí não eram só usos de espaços que eu tive que ter. Eu tive que estudar materiais que tivessem uma limpabilidade mais fácil. Por causa das rodas, né? Da cadeira. Sim. Tivemos que buscar um porcelanato que atendesse ao atrito, né, das rodinhas, para que logo não ficasse danificado. O superquadro a concreto, porcelanato que utilizamos na residência.
da Porto Belo. E também materiais de revestimentos de parede, né? Que não juntassem tanto pó, que fosse tudo realmente com essa facilidade, sabe? E era Pra muito que não- gostoso de pra que receber não- ela na loja. Para porque que não ela... tivesse essa dificuldade. E aí, posterior. E aí, boa parte, 95% da residência é com os produtos da Porto Belo. Que bacana. E foi uma experiência incrível. Eu ganhei uma amiga. Sim, sim. E Que bom. acho que eu digo que foi um dos meus maiores desafios como arquiteta. Sim. E ainda com uma pessoa cheia de energia, né? Aham. Com dificuldade de mobilidade, a cliente é Dificuldade, fantástica. Não, exatamente. Ela... E ela engravidou ainda por cima Sim. nesse Aí tive o período prazer de fazer desenvolver o projeto do quarto da bebê. da bebê. Incrível. E, esses presentes que a arquitetura nos traz. Que bacana, que história linda, né? Maravilhoso. Maravilhosa, né? E eu acho que é exatamente isso que a Leila comentou, assim, a maior recompensa é a gente poder atender os clientes, mas entender também, né? O desenvolvimento de uma proposta e até com relação ao que foi comentado de uma proposta mais neoclássica ou de uma proposta mais contemporânea, eu acho que aí também entra a questão da definição dos revestimentos, porque eu também, né, trabalho com as duas propostas diferentes. Eu tenho clientes que procuram querendo uma proposta mais contemporânea. E até vou citar um exemplo também de uma cliente que um dia ela me mandou um revestimento. E aí ela comentou que ela estava pensando em utilizar aquele revestimento porque ela viu que, inclusive, eu tinha usado num projeto meu e que por isso ela achava que eu ia, né, gostar da proposta, enfim. E eu expliquei para ela que sim, que eu gostava muito do revestimento e que eu já tinha usado ele num projeto, mas que era uma proposta diferente do que eu tinha desenvolvido para o projeto dela. Sim. Sabe? Então, também, né, tem essa questão de que se a gente for olhar aqui hoje, tem muita opção linda, mas nós temos que saber o que se encaixa, né, Sim. para cada proposta. Sim, não só no estilo, né, que foi Isso. escolhido, no estilo arquitetônico, também como na função, né? A funcionalidade ali do produto, Sim, e né? é super importante. Olha só o quanto que é bom essa comunicação, a gente poder ter a oportunidade de ter esse cuidado, porque ela entrou em contato comigo, né, me passou essa informação. E talvez se ela tivesse fechado, né, sem me avisar, enfim, poderia ter comprometido, né? Ia comprometer o resultado. E aí eu acho que é um dos exemplos, né, bem interessantes, assim, de serem colocados, mas que além de toda essa parte, né, técnica, enfim, todo projeto traz ainda, sabe, uma história por trás. Eu acho que quando os clientes nos procuram, É uma mudança de fase, né? De vida. exatamente, exatamente. E assim, eu sempre fico pensando o que eles passaram antes, até esse momento de chegar até nós para realizar, né, um Sim. grande sonho, enfim. Então tem inúmeros desafios, mas que são, assim, de uma... É uma recompensa valiosa. E vocês acabam entrando demais na vida, né, dos clientes, obviamente, mas porque, por exemplo, todas vocês fazem tanto arquitetônico quanto interiores, né? Então, quando você projeta um projeto arquitetônico, Gisele, em média, quanto tempo, assim, uma casa, vamos supor, de 350 metros, você fica casado com o seu cliente? Nossa, muito tempo, né? Bastante tempo. Às vezes a gente não consegue nem falar o tempo, né? Essa ali que a gente teve toda a venda da Porto Belo, que é essa Sim. casa de alto padrão em Medianeira também, eu tô com ela ali. Na verdade, eu tô com a cliente já há uns 8 anos, mas não da casa agora. Mas em desenvolvimento da casa, desde projeto, aprovação, escolha de revestimentos, tudo, já no mínimo uns 3 anos e meio. Olha E só. eu sei que vai mais 1 ano e pouco, 2 anos, Pra você tranquilamente. ver como Então é um um processo que tem que ser muito valorizado, e né? precisa ser com calma, com paciência, para tudo sair no certo, no eixo, né? Para o cliente no final ficar satisfeito também com
com as escolhas, com o resultado. E é muito complicado, às vezes, explicar isso para o cliente, que uma coisa tem que acontecer num tempo e a outra... Sentem muito, assim, tem muita situação de cliente que é muito ansioso com isso? Cada projeto é único e exclusivo, né? É desenvolvido para aquele cliente, seja no estilo clássico, contemporâneo, e a gente entra no estilo de acordo com o pedido, o sonho, enfim, as necessidades daquele cliente. Porém, em cada projeto, o neoclássico da Leila vai ser diferente do neoclássico da Tamara, que vai ser diferente Sim, da Gisele. da Gisele. Então, sempre tem aquele toque do profissional que está desenvolvendo esse projeto. Uhum. E aí, esse tempo é o tempo do cliente, eu costumo dizer, né? Esse É o tempo... tempo E das decisões, né? O que você falou também do tempo, e eu tô notando que os clientes hoje em dia eles estão menos ansiosos, sabe? Ah, é? Eles estão dando um tempinho a mais Estão pro nosso... compreendendo talvez o processo ou criativo talvez e nós tal. também estamos sabendo explicar melhor todo esse processo, esse tempo que precisa. Eu acho que o Instagram também tem Tá, ajudado bastante, Ah, né? é? Com essa... É Como verdade. assim, E eu vou te Tamara? dar um exemplo do que aconteceu com a Porto Belo na definição dos pisos do banheiro. Dos revestimentos. Então, no piso, eu sempre comento com os clientes que eu acho interessante a gente se preocupar também com a segurança, né? Sim. É. E o que eu gosto muito na Porto Belo é essa Que tem o essa mesmo questão de padrão. ter a opção do polido, porque eu tenho muitos clientes que gostam muito do polido. Sim. Então, a gente acaba muitas vezes optando por usar, então, o polido na parede, né? Pra manter E o isso. natural. Só que aí optamos pelo natural. E eu sempre gosto de comentar isso nos vídeos, né? E mostrar. E aí eu já tive clientes que chegaram e falaram assim: não, eu já vi que você comentou isso, eu já sei que é assim. Então eu Olha acabo só. nem precisando mais falar sobre isso, porque como eu postei no Instagram anteriormente, dando essa explicação, e a maioria dos meus clientes me seguem ali. Então, eles Então, na acabam verdade, já tendo- vocês acabam fazendo um trabalho de doutrinação para os clientes, né? Ali. Eles já vão entendendo. Sim, já vão entendendo. A minha arquiteta gosta dessa Sim, forma, né? Então, exato. olha que didático, que bacana. Até porque os revestimentos também que a Porto Belo oferece demandam tempo para chegar. Sim. Então, né, eles têm que saber que precisa dessa espera. Na verdade, eu diria até que uma casa personalizada, ela demanda de tempo, né? Porque tudo vai ser feito sob medida, né? Tudo vai ser o específico, né? Nada vai ser aleatório, né? Cada coisa vem... E a construção, ela é complexa, né? Porque hoje os projetos estão ficando cada vez mais complexos, com automação, detalhados. com uma série de coisas novas, e é ralo diferente, é iluminação que é diferente, E reúne né? inúmeras equipes Isso, na então, execução. exatamente, Às né? vezes. Então, assim, exige uma complexidade muito grande da obra que tem que ter o tempo de maturação de tudo, né? Então, e um investimento tão alto do cliente, né, em cima daquele sonho que muitas vezes ele trabalhou uma boa parte da vida dele para conseguir os recursos, enfim, para chegar nessa execução da obra. Então, eu gosto de que cada escolha seja feita com calma para que não aconteça esse arrependimento e que nós, com o nosso trabalho, consigamos direcionar para a melhor escolha. E me diz uma coisa, tem alguma coisa que você fala, não, isso eu não admito fazer? Tem alguma muitas coisa... coisas, eu acho. Eu acho que a arquitetura, como em tudo na vida, você tem que ser muito sincera. E muito você, né? Sim. Eu já sou uma pessoa da arquitetura um pouco mais limpa, mais leve. Então, se chega um cliente, às vezes, que é um pouco mais ousado, eu tento andar com ele, mas sempre falando assim, olha, igual a Tamara explicou ali, o revestimento. Eu gosto daquele, o piso com as paredes mais parecidos. Porto Belo já tem isso para oferecer, entende? Sim. Não gosto muito de troca de piso.
Então, isso eu já sou meia... Isso é você resiste bastante quando o cliente isso. quer Não o que eu vou falar, contrário não disso. faça. Óbvio que não, né? Aham. Mas eu sempre vou dar a minha opinião, Com certeza. né? Precisa, né? E você, Leila? O que que você não gosta? É complicado, não aceita. porque eu pego as vontades, os pedidos do cliente e tento colocar todos da melhor forma possível, até os que não atingem o meu gosto pessoal. E você já teve aquele cliente que parece que contrata o arquiteto para querer mostrar e impor a vontade dele? Como que você contorna isso, Aí a Leila? gente vai contornando e no final tudo dá certo. É isso aí. Tem um jeitinho. Até porque é o cliente que vai morar lá, né? Sim, sim. É, a residência é do cliente, e aí para os mais ousados em cores eu atendo, para os menos, para os bem clean também. E aí vamos indo. Tamara, você tem alguma situação assim que ficou muito marcada para você, por exemplo, de algum pedido especial, de algum objeto, de alguma coisa que você teve que criar uma coisa muito personalizada para acomodar ou alguma história de algum cliente, alguma lembrança assim que te tocou bastante? Tem muitos projetos que eu acho que a maioria deles, durante o desenvolvimento, os clientes acabam contando alguma história, enfim. Mas eu não poderia deixar de citar uma cliente minha que até agora ela está concluindo a reforma da casa dela. E também ela utilizou os pisos da Porto Belo. Eu vejo assim o quanto que ela está realizada. E vou tentar me esforçar também para não me emocionar, mas eu desenvolvi antes do projeto da reforma da casa dela, eu desenvolvi o projeto da empresa dela. E eu tenho, assim, graças a Deus, eu tenho clientes que eu estou há 10 anos formada e que eu atendo há 10 anos. Então, isso é uma gratidão imensa. E deles eu também, né, teria muitas histórias para contar, mas quando você, né, me perguntou, assim, eu Lembrou dessa? lembrei dessa cliente que ela também teve um câncer e assim, eu não falando na questão pessoal, mas pessoalmente eu pude acompanhar O processo. desde o início dela, sabe? Todo, até uma vez eu tentei falar, fui, né, falar no Instagram, acabei me emocionando, então hoje, né, eu vou só citar, assim, que eu tenho uma admiração imensa por ela, então, assim, tudo que você vai desenvolvendo, como eu disse antes, né, muitas vezes a gente nem sabe, quando a pessoa chega até nós, tudo que ela passou antes, né? Aham. Daquilo. E assim, algo que ela começou a fazer, e eu acho que ela colocou tanto amor naquilo, que deu tão certo, e hoje ela é uma empresária muito admirada, e que eu também, né, admiro, porque a gente acaba tendo as nossas referências, né, Sim, enfim. sim. E eu acho gratificante, exemplo de assim, então, força. toda vez que eu vou desenvolver o projeto, assim, apesar dos detalhes ali, eu sei o quanto que a pessoa teve que ser forte para conseguir, né? E aí eu crio, assim, uma admiração, né? Um carinho especial. Porque não deve ser fácil, né? Então, se a Exatamente. pessoa consegue contornar uma situação da vida assim com tanta facilidade, Isso. facilidade não digo, né? Porque às vezes a gente olha o que tá por fora, a gente não sabe tudo que a pessoa passou, né? Sim. Mas é admirável mesmo, né? Muito, nossa, eu tenho uma gratidão imensa por, como o meu trabalho, então, poder contribuir para essa realização, Para que a né? vida Pra dela fique melhor, para né? tantas realizações, exatamente. Eu acho que a arquitetura é isso, sabe? Quando a gente consegue, né, proporcionar uma alegria. Eu tive um outro projeto também que eu acabei desenvolvendo num terreno para uma vizinha minha, que era o sonho da mãe dela também, sabe? Que ela desenvolvesse. Olha só. Nossa, são inúmeras histórias, assim. Eu digo que a arquitetura
Acho que só quem trabalha com isso que sabe, né? Tudo que tem. Ver tudo aquilo, né? Tá tudo É. no papel, ou no papel não, né? Que hoje em dia não é no papel, né? É no computador, né? E Mas dá você uma- vê aquilo se materializar, né? E depois que acaba o projeto, dá saudade, né? De todos os clientes, Muita. assim, meu Deus. É difícil terminar? É difícil. É difícil terminar? Eu É? acho. Tem a dor do Eu parto? digo que é aquela sensação assim, porque eu dou o exemplo que é quase como na empresa, vocês não têm os colegas de trabalho, Sim. né? A gente tem uma relação tão próxima com o cliente, são ali 3 anos e meio, Aham. direto. Ontem uma cliente me mandou mensagem, fazia tempo que nós, né, ela falou que a obra atrasou um pouquinho, por isso que ela não tinha me chamado. Eu falei, nossa, né, já não tinha me chamado mais, né, o que aconteceu? Então, é uma relação de amizade mesmo, que Certo. acaba, no início é profissional, mas o nosso trabalho, por ter toda essa questão envolvida, né, de histórias, de realização, a gente acaba também, né, tendo um carinho muito especial. Que bacana, né? Tem que ter, né? É, Tem que virar essa relação gostosa, porque que a não vai gente ser tem que pouco tempo. entender como os clientes vivem dentro da residência, o que eles fazem, quais os hábitos, os costumes de cada um. E não precisa ter vergonha, podem contar para as arquitetas o jeito do churrasco de domingo, para que o Isso gourmet aí. fique Como é que dobra da forma as roupas correta. íntimas, né? se tem para as mulheres ou homens, enfim, se é viciado em sapato ou se é viciado em bolsa, a gente precisa saber para Atender, né? viciados em perfumes, para a gente poder desenvolver cada canto da casa de acordo com o espaço que o cliente precisa. Que bacana, que joia. E Gisele, quando você busca as tuas inspirações, tem algum nome assim que te vem à mente, assim, que você admira o trabalho, algum arquiteto assim que seja o motivo da sua admiração? A Tamara citou a Cristiane Lioge e o Geu agora, né? Nossa, a Regiane de Castro também, aqui da nossa região. Então, acho que são os projetos maravilhosos, assim, né? Que bacana. Uhum. E você, Leila? Ai, é complicado. Aqui na região também a Cris Lioge. Me inspiro nos projetos das minhas amigas também. E a nível, assim, eu amo as coisas da Cris Ramoi. Ah, são Elegantérrima, maravilhosos. né? Aham. Então, eu sou assim, E bem... você busca essas inspirações principalmente para detalhes, quando você vai detalhar mobiliário. Como que eu posso dizer? É porque às vezes a inspiração tá numa cor, às vezes ela tá numa. Detalhe quando, no vo- revestimento. quando você... o meu processo criativo é da seguinte forma. Eu preciso fazer um gourmet em tons escuros. Então, antes eu faço uma pesquisa em diversos arquitetos, enfim, para eu ter várias e várias referências sobre um gourmet em tons escuros. Aí, a partir dessas referências, eu pego e fecho todas. Aí, eu vou desenvolver o meu gourmet em tons escuros. Olha só. Se tem um gourmet em tons escuros, né? Mas, enfim, Sim, aham. cada projeto eu faço dessa forma. E depois do momento que eu pesquiso, eu fecho tudo. Então, na verdade, você vai buscar aquilo que. Para se inspirar mesmo, Uhum. né? Mas a criação vem tua, Sim. né? Olha só. Eu E o teu nunca- processo, como que funciona, Tamara? Como que flui melhor a criação? Falando em referências, eu também. A Cris seria tanto a minha admiração por ela, é tanto profissional quanto Olha um carinho só, viu? pessoal. Dona Cristiane aqui tá bombando, Eu viu? gosto muito da Cris, tanto como profissional, como Ela pessoa. vai estar com a gente aqui também. Maravilha. E também a Karen Mazo, Sim. também é uma profissional que eu admiro muito. E eu acho que na própria entrevista ali com os clientes, na primeira reunião, eles mesmos, Já. né, já nos passam
E essas informações que são tão relevantes, como a Leila citou antes, do quanto que é importante, assim, detalhes da vida, do dia a dia, da rotina mesmo, isso também acaba fazendo parte, né, do que vai dar, então, o início ali do desenvolvimento do projeto, né? E aí, questão de materiais, então, eu sempre tento participar de mostras, feiras, então, semana passada eu fui para Casa Cor e no início do ano eu estive na Revestir, então a gente tentar sempre também buscar essas referências, né, em mostras, em feiras, acaba ajudando muito e também a questão da visita técnica. Então, Sim. os eventos, tanto nós tivemos a oportunidade de conhecer a fábrica, né, da Porto Sim. Belo. Isso nos ajuda muito e também todos os eventos que vocês desenvolvem, né? Sim. Isso acaba tudo fazendo parte, sabe, Sim. Débora? E viagem, né, gente? Viajar, com Viagem é certeza. Conhecer maravilha, lugares né? novos Não é é? inspirador. Nossa. Uma coisa que eu tenho notado, assim, dos clientes é que agora eles não vêm com tantas referências, não mandam mais tantas Ah, é? imagens. Não pra vem mim, tanto não, Pinterest. não. Olha só. Deram uma Eles cansada. deixam livre, assim, pra criação mesmo. Eu acho incrível Nossa, isso. eu Eles adoro. pagam o Pra profissional te e aí avaliar eles mesmo. ficam Isso aí, pesquisando, né? Então, né? na verdade, deixa o profissional. Pesquisar e apresentar, igual vocês falaram, né? O briefing ali, eles mostrarem o que Talvez é. esteja dando uma cansada, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe, né, que, tipo, os algoritmos estão aí para meio que direcionar Uhum. tudo, né? Então, talvez ali tá voltando. Teve muita oferta disso e agora talvez estão querendo retomar o processo natural das coisas, Isso aí. né? Me conta um pouquinho, gente, de viagem. Como que é o olhar de vocês quando vocês saem, vão para outro lugar, ou mesmo dentro do Brasil, ou fora do Brasil? Como que vem? Volta diferente? Vocês voltam diferente? Voltam com um olhar diferenciado? Com certeza. É? Como que foi lá a tua viagem para Dubai? A Eu fiquei realização de olhando um todo sonho. aquele ouro, eu falei, mas a Tamara tá no lugar certo. Ela tá no lugar dourado que ela gosta, Foi viu? uma grande realização. E eu lembro que na faculdade eu tinha uma professora que ela citou até um dia assim que quando nós fôssemos viajar, mesmo que nós fôssemos para a mesma cidade, tentar ficar num lugar diferente. E eu tenho isso comigo, sabe? Uhum. Então, eu já tenho algumas cidades que eu fui, né? Se Deus quiser, Dubai também, né? Vai de novo. Se Deus quiser. E, enfim, tentar sempre. Então, Agora você tem um motivo. Acabou de inaugurar lá o Museu do Louvre, né? Então. Você tem que ir. aí, então eu já fico, né, tentando também, mesmo que vá para um lugar que eu já conheço, tentar ter um novo olhar, uma nova experiência, né, sobre a cidade. Isso até enfim. no dia a dia, né? Nossa. Você mudar o roteiro do caminho de ir para casa. Exato. Faz você olhar as coisas de forma diferenciada. Isso né? mesmo, um ótimo exemplo também. Um arquiteto, ele escolhe até o restaurante É. pelo estilo arquitetônico. Sim, sim. Para se sentir agradável no espaço, né? Porque muitas vezes a beleza ali é talvez mais prazerosa do que, do que a comida. própria do que a comida. comida, né? Óbvio, né? Comer é maravilhoso, né? Mas às vezes a escolha é até em função mais do ambiente, né? E vocês são as pessoas que proporcionam isso, Sim, né? Sim. Que transformam os lugares em belo, que proporcionam todo esse bem-estar. Porque a gente também come com os olhos, né? Sim. Sim. A gente também se alimenta com os olhos, né? Então, gente, é um prazer mesmo estar com vocês aqui. É uma satisfação. É um bate-papo gostoso. A gente elaborou isso para poder conhecer um pouquinho mais, mostrar aí para o público a bagagem que vocês têm, não só pelas arquitetas que vocês são, mas a pessoa, né? A pessoa que mora aí dentro desse corpo de arquiteto, né? É muito bonito ver o amor que vocês têm pelo trabalho, o carinho que a Leila demonstrou ali pela cliente, a Tamara se emocionou também falando da cliente dela. São laços de
de muito carinho, né? Que formam com os Com clientes. certeza. Né? E ver a evolução dos clientes, né, também é maravilhoso, meu Deus. Então, dou a palavra para vocês, para alguma mensagem que você queira deixar, alguma palavra final que você queira colocar. Agradecer por estar aqui, né, a oportunidade. Porto Belo, assim, tá atendendo muito bem, né, com A gente respaldo. espera poder atender cada vez melhor a Ah. você, as suas necessidades e, tipo, aos anseios, né? O que você espera de um bom atendimento. Sim. E agradecer aos clientes também, né, que sem eles nós não estaríamos Não aqui. aconteceria, né, É, Gisele? isso aí. Leila. Também quero agradecer a oportunidade de nós, arquitetos de cidades pequenas, É. que estamos aqui, onde grandes profissionais que a gente admira e que são nossas referências também irão passar. E é uma oportunidade, né? Totalmente diferente que na minha cabeça de arquiteta de cidade pequena. Mas, Leila, olha, quando eu falo assim de cidade menor, eu admiro demais, porque vocês conseguirem fazer, são verdadeiros monumentos que vocês fazem, e hoje o dinheiro ele não tá, óbvio, né? Num centro maior ele se concentra, mas nós estamos numa região muito privilegiada do agronegócio, Uhum. em que você encontra pessoas em cada lugar ali que tem montanhas de possibilidades, né? Sim, e quero dizer para os clientes que não fiquem com medo de contratarem arquitetos que estão em cidades pequenas, que nós somos tão atualizadas e gostamos e sabemos tudo o que o mundo da arquitetura nos oferece, Com certeza, com que certeza. a gente chega no resultado final da mesma forma. Com certeza, parabéns. Eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui e, além da oportunidade de estar aqui também, por poder contar com a Porto Belo, com todos vocês, tanto no atendimento maravilhoso de toda a equipe sempre e também pela qualidade dos materiais. E a questão, assim, da visita técnica também, eu acho que eu costumo dizer que eu mudei o meu olhar, porque o nosso trabalho é um trabalho em equipe. Então, eu tenho uma gratidão imensa por todas as pessoas que contribuem para o resultado final do projeto. E quando você visita uma fábrica, você começa a ver aonde tudo começou. Olha Sim. todo o processo que envolve para que chegue naquele, né, Sim. resultado. E então você passa a ver com outros olhos e se tornar ainda mais grato, né, pela contribuição maravilhosa que vocês nos proporcionam. Que ótimo, que bacana. Quanto a isso da fábrica, eu quero fazer mais um comentário. Nós, arquitetos, já fomos em diversas fábricas de revestimentos. Porém, nada Porto Belo é diferenciado. Você já percebe no processo de fabricação que a gente viu lá que o produto final já vai ser diferente. Olha só. Que ele já vai atingir uma qualidade e acabamento. Um outro patamar. Olha só. Devido a todos os processos, ao setor de pesquisa gigantesco que tem lá dentro, todos os processos para avaliação dos lotes e tudo mais durante o processo da produção, é totalmente diferente, né? Quando Nós temos quiser que levar a organizar gente tua de ida, novo. então, né, Gisele? Agora tá faltando você ir lá conhecer a quando fábrica, eu quiser né? que a gente vá de novo. Inclusive, né, tem produto aí que foi lançamento, que fez parte do briefing lá da pesquisa, né, Leila? Uhum. Que vocês Sim. sugeriram uma madeira, assim, assado. Durante o nosso a lançamento. visita, nós tivemos lá um workshop, vamos chamar assim, sobre qual seria a necessidade de qual produto que a Porto Belo poderia lançar.
E aí chegou-se num consenso lá entre os arquitetos que a gente precisava de uma madeira que tivesse menos informações. E aí a Porto Belo lançou em diversos tons Sim. esse amadeirado dos nossos sonhos. É isso aí, né? Além de todo o processo de pesquisa, buscar na fonte, né? O que o cliente está pedindo, né? Ouvir que vocês são os nossos clientes indiretos, né? São os nossos clientes que trazem os clientes. É isso, gente. Muito obrigada. E nós vamos entregar aqui, aproveitar o momento e entregar um mimo para vocês. A Porto Belo está comemorando 25 anos de franquia. Obrigada. E a gente quer compartilhar com vocês nesse momento. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada, tá? Obrigada a você. Como diz o Michael, né? Que ele tá me ajudando nos outros, agora não tinha mais espaço. Eu falei, as canecas são de vocês também, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente, tá? Foi muito agradável. Obrigada.